Isso. Eu acho que é isso aqui, ó. Bom, primeiramente eu quero desejar uma boa tarde a vocês, que nós tenhamos uma boa mesa e já pedir desculpas pelos 20 minutos de atraso. Então vamos lá, nós estamos na mesa de conferência número 4, auditório 239, 239. O nosso título é Direitos Autorais, Creative Commons, Lógica Wiki, Reconfigurações da Liberdade de Pensamento, Criação e Expressão. Conosco a professora Sueli Ferreira, da USP, e o professor Máximo de Felice, da USP também. E eu sou o professor Esquirra. Então, vamos... O senhor me permite, Máximo, começar com a professora Sueli? O nosso reconhecimento ao brilhantismo das mulheres, então essa coisa toda. Então, vamos lá, Sueli, está com você. Você tem meia hora, querida, e eu vou, então, tentar dar um sinalzinho quando chegar perto de completar. O celular vai estar sem carga. Alguém me ajuda com 25, 26 minutos, se alguém puder me levantar a mão, está sem carga. Muito bem, Sueli, com você. Bom, boa tarde a todos. Aqui a gente está sempre observando que a todos e a todas, né, que estão sendo falados. É um prazer estar com vocês de novo. Eu peço desculpas quando a gente não estou conseguindo acompanhar full time. Então, tenho vindo, participei um pouco ontem e um pouco hoje, e estou muito feliz dessa retomada da ABCiber. E gostaria de começar agradecendo, primeiro, o convite para ontem e para hoje, para essa fala e essa oportunidade, inclusive, de trazer esse tema que, para mim, tem sido tão importante. Eu tenho trabalhado bastante com isso ultimamente. Eu também quero agradecer o Esquirra pela apresentação, e é um prazer estar com o Felice de novo. Bom, eu acho que talvez eu pudesse situar um pouquinho da onde vem a minha fala, e eu queria começar dizendo que eu quero, inclusive, dar uma continuidade ao que eu comentei ontem à noite na nossa comemoração, né? Que, a mim, é totalmente gratificante ter aí os dois temas, né, democracia e liberdade, né, e principalmente numa mesa sobre direitos de autor. Eu sou da área da ciência da informação, né, então eu sou professora na ECA, no programa de pós-graduação em ciência da informação, e eu tenho trabalhado ultimamente em uma federação que eu sou a responsável pelo setor da América Latina e Caribe, do que nós chamamos Federação Internacional de Associações de Bibliotecas. E essa associação, as únicas seções regionais que tem são as seções da América Latina e Caribe, Ásia, África e Oceania, ou seja, dos países em desenvolvimento. E aí esse grupo de regiões, a gente tem uma divisão responsável por ela, a qual eu também sou secretária. E, fora isso, eu estou falando que eu acho que vai ter essa explicação depois do porquê da minha fala em relação a isso tudo que a gente está fazendo. E eu estou coordenando o Comitê Brasileiro de Direitos de Autor e Acesso Aberto da Federação de Bibliotecários e Instituições, que eu não sei se vocês conhecem. Bom, então, o que eu me propus a trazer para vocês? Eu quero contar. Na verdade, o meu não é nada, né, não é nada teórico, nada de grandes reflexões, mas o que eu trago é abrir uma janelinha daquela parte do iceberg que está escondida de todos nós em relação a conteúdos na internet. É uma experiência que eu acho que todos nós temos que saber. Eu acho que a gente tem, enquanto pesquisador, enquanto principalmente também membro dessa associação, e eu acho que com muitos privilégios, né? Todos aqui têm muitos privilégios. E eu acho que isso é importante a gente parar um pouquinho e pensar aí os que não têm, como é que estão ficando, né? Como é que está essa situação. Porque eu acho que a gente pode até, né, não pecar por omissão, pode ser uma decisão nossa, não tomarmos nenhuma decisão a respeito. Mas eu gostaria de comentar um pouquinho como é que está esse problema da democratização do acesso à informação do ponto de vista com reflexo dos direitos de autor. E por que
que eu acho que isso é importante, é porque, da mesma forma como eu comentei ontem, eu acho que o momento é agora da gente tomar uma série de decisões políticas, de posicionamentos, de um trabalho, né, não só por conta da problemática que a gente está vivendo em termos de país, em termos das políticas no nosso país, mas, de uma maneira geral, por conta do que está acontecendo em todo o mundo frente à evolução tecnológica e ao grande, né, conteúdo, o problema do conteúdo digital que nós estamos vivenciando. E eu acho que seria uma oportunidade interessante a gente pensar qual poderia ser a contribuição dos pesquisadores da ABCIBER, o que eles poderiam agregar à discussão sobre os direitos de autor, especificamente no Brasil, e também na discussão internacional que está acontecendo. Então, eu quero falar um pouquinho da Lei de Direitos de Autor, impacto nos serviços. Me perdoem, por mais que eu tenha corrigido, ainda tem umas coisinhas em espanhol no meio, vocês me desculpem, deve ter na sua italiano, né? Não porque eu fale espanhol, mas é porque, como eu estou nessa área, na América Latina, então agora acabei de ver que está serviços. E eu falar, se der tempo, um pouco sobre as iniciativas internacionais em distintos espaços, o que nós estamos fazendo, e pensar com vocês, e no Brasil, o que nós podemos fazer e quando. Bom, e por que um problema maior que eu vejo, que eu não coloquei aí, é porque, na verdade, eu acho que, em muito pouco tempo, a gente só vai acessar a informação pagando. Me desculpem, mas essa é a realidade. Informação de qualidade. Informação que seja relevante. Esse monte de informação que nós temos hoje no Facebook acaba nos atrapalhando, sentindo, ou mesmo no Google, né, com toda a pesquisa que ele faz nos sites, etc., e que nos traz uma quantidade imensa de informação, mas não necessariamente são informações qualificadas, né, informações revisadas, etc. Os principais conteúdos, os conteúdos de resultados de pesquisa, vocês, sim, pode ser que estejam acessando se vocês forem vinculados a uma universidade que está pagando este acesso, ou que a CAPES, que agora também já está com problema, ou que a CAPES está nos fornecendo acesso. Mas, fora isso, não é verdade que a gente tenha acesso a essas informações. Isso é um problema, e isso está sendo um problema por quê? Por conta da nossa Lei de Direitos de Autor, que ela está desatualizada no mundo todo, mas, neste país, ela é muito precária. Nós temos a 4ª lei mais restritiva do mundo, ou seja, a 4ª pior do mundo. E eu quero mostrar para vocês o que isso significa. E essas leis mais restritivas, por mais interessante que pareçam, elas estão exatamente nos países em desenvolvimento, o que também já é um outro problema, né? E a maior parte do conteúdo científico, por que é um problema? Porque a maior parte do conteúdo científico, onde que ele está sendo criado? Nos países em desenvolvimento, nos países em desenvolvimento, né? Aí vocês já estão começando a perceber, bom, se a gente tem uma lei restritiva e o conteúdo não é desenvolvido nesse país, algum problema tem. Portanto, se a situação não for alterada, é o que eu comecei falando, o acesso a qualquer conteúdo qualificado será somente mediante pagamento. Então, aqui eu acho que, enquanto, né, pessoas pensantes, e principalmente da área, como eu coloco aqui no final, né, a ABCIBER é um reduto de pesquisadores e estudiosos exatamente sobre mídias, tecnologias, contexto digital, conteúdos, etc., eu acho que a gente tem maior propriedade para entender e aprofundar estudos sobre o impacto do digital no direito humano do acesso à informação e tomar alguma posição. Eu acho que esse me parece um espaço que eu adoraria que nós pudéssemos sair com coisas a partir deste momento. E o que a gente chama de acesso à informação? Por que nós estamos falando isso, né? Porque, na verdade, as Nações Unidas, não sei se nessa Declaração dos Direitos Humanos e nesse Pacto Internacional, ela diz que as nações que estabelecem o direito humano de acesso e participação na cultura, pesquisa e aprendizagem. Portanto, acesso à informação é direito humano. Tá certo? Mas também a gente reconhece o direito do criador de uma obra
a desfrutar do seu trabalho. E assim está escrito nestes 2 documentos. Eu acrescentaria aqui, também reconhecemos e valorizamos, estamos numa época de indústria de informação, aonde os nossos editores, os nossos publishers, né, as nossas casas editoriais também têm um trabalho e, obviamente, também devem receber por esse trabalho. Só que a gente tem que ter uma conversa, essas 3 áreas, para a gente sentir e tentar um equilíbrio justo entre a proteção da propriedade intelectual e o interesse público. Este está sendo o maior problema que a gente está vivenciando agora. Nós temos que tentar reduzir os níveis de proteção dos direitos de autor nos países em desenvolvimento e menos desenvolvidos e fomentar um sólido domínio público para a educação, a pesquisa, o aprendizado, visando potencializar a criatividade e a preservação da informação. Ou seja, nós estamos falando que ou a gente realmente consegue montar uma estratégia de termos um espaço onde as pessoas possam continuar acessando e a nossa sociedade como um todo possa continuar acessando a informação, ou, muito rapidamente, a minha neta, por exemplo, né, vai viver num mundo onde que ontem foi dito que a gente lê muito pouco. E nós temos condições de ler, porque nós podemos comprar e nós temos acesso. Aqueles que nem podem pagar e nem podem ter acesso gratuito, aí que nós vamos ver um problema mais sério ainda do que seria leitura, né? Portanto, nossa, cresceu muito aqui e saiu tudo fora, perdão. Mas o que nós estamos falando, portanto, é de discutir novas abordagens para o licenciamento de obras protegidas por direito de autor. Isso significa que todos aqui que são produtores de conteúdo têm que começar a pensar um pouco o que significa isso e o que eu efetivamente quero e como que eu acho que minha instituição, minha universidade, minha associação, deveria se posicionar em frente a isso. Bom, e quem são? E o que nós estamos falando aqui? Nós estamos dizendo que o que está acontecendo é que a Lei de Direitos de Autor, ela existe para todos. Muito bem. Mas, se é um direito humano e se o Estado acha que deve, no Brasil, né, que deve manter, que é garantia de que todas as pessoas, toda a nossa sociedade possa ter esse direito estabelecido, então ele tem que criar um nicho aonde este nicho seja prevalecido, uma forma onde as pessoas possam acessar a informação sem pagar. Eu não conheço nenhum outro lugar que não seja as bibliotecas, os arquivos e os museus. Elas são instituições universais para a democratização do acesso e são esses equipamentos que o Estado, né, se usa para garantir esse acesso equitativo ao conhecimento. Até aí, ainda não falei muita novidade, não é isso? Bom, mas qual é a lei que nós temos em todo o mundo para garantir que essas 3 instituições possam efetivamente fazer todo este trabalho? Garantir, por exemplo, a preservação da memória institucional, dos conteúdos nascidos digitais, ou mesmo os que ainda não são digitais, dar esse acesso equitativo, sem barreiras físicas, da seleção adequada de conteúdos. Quem prevê e quem ampara isso tudo é a Lei de Direitos de Autor. E aí, então, a gente tem que entender um pouquinho o que significa a Lei de Direitos de Autor. Quando nós nos dizemos autores, isso significa, na coluna da esquerda, primeiro, isso significa que, ao escrevermos um trabalho, nós temos a paternidade. Não interessa se o filho não nasceu bom, ele é seu, e você não pode dizer, não quero mais, esse filho não é meu. É seu. A paternidade é algo que é intransferível. Ixi, perdão. Bagunçou aqui. Ele é intransferível, ele é imprescritível, ele é irrenunciável. Quais são esses? A paternidade, a integridade do documento e o arrependimento. Eu posso até tirar de circulação, mas eu sou o pai para o resto da vida, eu posso tentar alterar, eu posso fazer revisões, etc. Isso é um direito do autor. Mas nós temos outros direitos enquanto autores. Também nos é o direito de reprodução.
Se vocês lembrarem, no século XVII, quando começam as revistas, toda essa atividade de reprodução, de distribuição e de comunicação ao público estava na mão também dos autores. Eram as associações que faziam todo este trabalho, porque isso é inerente ao trabalho do autor. Só que o que acontece? Com a evolução tecnológica, nós tivemos o crescimento da indústria da informação e o surgimento das grandes editoras, que perceberam que as revistas eram algo interessantíssimo, né, em relação à divulgação do conhecimento, e que ela não era nacional, e sim internacional, e aí surgem as editoras, e, com isso, nós começamos a ter uma divisão, porque os direitos autorais eles são moral e patrimonial. Então, essas três primeiras, elas nunca podem ser transferidas, mas o seu direito de autor, de comunicar, de retribuir, de reproduzir ou de distribuir, você pode transferir. E eles são independentes entre si. Portanto, você pode dar a alguém o direito de reproduzir, dar a uma outra pessoa o direito de distribuir, de comunicar, etc. Você pode transferir. Você pode mantê-lo, você pode compartilhar, ou você pode transferir. Além de tudo isso, nós temos aí que eles também são limitados no tempo. Em termos de Brasil, que é também um problema, alguns países têm, você tem o domínio público há 30 anos a partir da morte do autor. No nosso país, nós temos 70 anos a partir da morte do autor. Não sei se vocês sabem que nos Estados Unidos já aumentou para 100 anos, depois que o Mickey Mouse chegou na idade dos 70, obviamente a Disney não ia permitir que virasse de domínio público, né? O México acabou de aprovar também, o ano retrasado, aumentar para 100 anos. Então, esse é um grande perigo, né? Aumentando aí de uma forma, obviamente, que beneficia não necessariamente a sociedade. No nosso país, nós temos aí 70 anos a partir da morte do autor. Portanto, quando nós assinamos qualquer um dos documentos que nos pedem os editores de revistas e de livros ou de qualquer outro trabalho de conteúdo que esteja sendo feito, o que nós estamos fazendo é transferir os direitos patrimoniais, que são esses três, àquele autor. Aquele autor não, aquela editora, perdão. É por isso que, a partir daí, nós temos direito somente à citação e não temos direito mais a fazer absolutamente nada com aquele documento, nem passar para o colega do lado, porque isso não é mais seu. E aí a gente tem as nossas universidades pagando, né, um dinheiro bastante alto para as revistas, etc., para a gente recuperar as próprias revistas. Bom, então, o que significa? Significa que nós temos aí a necessidade de uma renovação desse sistema. Por quê? Porque o que está acontecendo é que as regras que favorecem os detentores de direitos autorais estão aumentando muitíssimo com esses tratados globais, seja Transpacífico, tratados econômicos. Cada vez mais a área, né, dos detentores de direitos patrimoniais tem se estruturado de uma maneira bastante forte, e nós estamos, enquanto equipamentos culturais, que são os que permitem o acesso à informação, completamente estagnado. E isso é o grande problema que nós estamos vivendo. Por quê? Porque o direitos autorais ele nasce para tentar garantir o direito de autor, mas também permitir o acesso. E nós temos aí, com as tecnologias digitais e com a internet, um grande lobby corporativo que está complicando muitíssimo o acesso à informação, né? E eu quero discutir um pouco mais o que significa isso com vocês. Portanto, cada vez mais a gente aprofunda as desigualdades no conhecimento público, cria lacunas permanentes no registro da informação, no registro histórico, na memória, né, em toda a produção. As informações, nós não sabemos mais se as informações que estão sendo criadas hoje vão estar disponíveis para gerações futuras, inclusive por conta do próprio digital, não é? A gente sabe aí até que o próprio papel do século XIX ainda dura mais do que o do século XX, né? Mas o digital ainda menos, muito menos do que isso. Então, a gente não tem mais essa garantia de que isso vai estar acontecendo. Com tudo isso, não só no Brasil, mas em termos de mundo,
surge uma grande discussão. Essa é o Comitê Permanente de Direitos de Autor, dentro da OMP, que faz parte da ONU, né, que é a organização, OMP, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, e este é o grupo que discute com os países da ONU o problema, né, e todos esses tratados, etc. E aí, neste grupo, está sendo, do ponto de vista internacional, está sendo feita uma grande pressão, exatamente por conta de, bom, o mundo está mudando e as nossas leis que beneficiem o acesso das pessoas, de maneira geral, não está acompanhando. Então, está sendo pressionado já há bastante tempo, já tem uns 10 anos, e aí, daqui a pouco, eu conto o que a gente conseguiu em 10 anos. Na verdade, não muita coisa, mas está tendo uma grande discussão. E daí, como é que fica o acesso de maneira geral? Bom, e por quê? Porque dentro deste grupo, dentro de qualquer lei de direitos autorais, existe, assim, a possibilidade de flexibilidades. Eu acho que, não sei se isso é o que... Talvez aqui eu possa contar já alguma coisa mais nova para vocês. Essas flexibilidades, elas devem estar incluídas no que a gente chama de limitações e exceções do direito de autor. Ou seja, o direito de autor vale para os indivíduos, mas o Estado se apodera da possibilidade de criar limitações e exceções de tal forma que aqueles instrumentos, aqueles equipamentos culturais possam garantir de maneira aberta e democrática à sociedade o seu acesso à informação. Portanto, a gente tem duas coisas. As limitações seria ou o autor dá autorização para a utilização do seu trabalho, mas não é-lhe garantido o direito de cobrar uma remuneração, e exceções é quando a proteção exclusiva do autor é removida para permitir o uso livre. Então, em que momentos os países utilizam esses dois que a gente chama, né, LE, as duas possibilidades de limitações e exceções? Exatamente para que os equipamentos culturais possam desenvolver todos os trabalhos que eles necessitam, né, e que eles necessitam, não, que eles têm a obrigação de. Bom, e aí o que acontece quando a gente começa a discutir muito e pressionar, inclusive, a OMP em relação a isso? É pedido no ano de 2014 a esse pesquisador, Kenneth Krause, que ele faça uma análise das leis de direitos de autor de todos os países da ONU, de 186 países. E aí, agora aqui, vocês vão entender, né, um pouco mais o grande problema. Desses 186 países, 33 deles não têm sequer uma exceção ou limitação a favor dos equipamentos culturais. Nada. Isso significa que é tudo proibido. O que, quando não está escrito na lei, você pode fazer isso, significa que nada é possível. Tem que estar explicitado, senão não é possível. E mesmo aquelas que tinham limitações e exceções, elas são leis muito distintas entre si. Esse trabalho está disponível naquele site mesmo da OMP, se vocês quiserem, e vocês vão poder observar. Além disso, elas não têm harmonização entre elas. Então, a gente percebe um grande problema entre as várias leis. E aí, o que nos diz? E qual é o problema das leis serem diferentes? O problema é que a informação, não importa onde ela esteja, ela é necessária para todos, tá certo? E como nós vamos acessar a informação de outros países se as legislações são diferentes? Como nós vamos adquirir conteúdo de Europa e de Estados Unidos se a legislação é diferente? Se lá pode uma coisa, aqui pode outra. Qual é a lei que rege, o que nós vamos estabelecer, o nosso próprio modelo de negócio, os contratos, etc. Como que vai ser? Esse é um mapa mostrado por esse estudo dele, que a gente chama mapa da desigualdade. Se vocês olharem, o Brasil, como é grande, fica grandão em vermelho, né? Os que estão em vermelhos são os 33 países que não têm menção de limitação e exceção na sua lei de direitos autorais. Nós somos um deles. Eu não sei se vocês sabem, mas todas as bibliotecas neste país cometem delitos. Todas. Porque elas emprestam livros. Isso é contra a lei de direitos de autor. Vocês sabiam? É proibido.
porque emprestar livro é distribuição. Isso não pode, mas sempre fizemos. Fazíamos, porque no impresso, você empresta de um por um. Então, você ainda faz. Mas no digital, você não faz. Primeiro, porque no digital nós não temos mais o conteúdo, não é mais nosso. Nós não temos mais patrimônio. Nós compramos não o conteúdo, nós compramos o acesso. Vocês sabem disso, não é? O conteúdo está na máquina do provedor. Portanto, ele tem total domínio sobre aquele conteúdo e ele sabe, e ele vai emprestar, e a gente não tem nenhuma legislação que nos permita criar uma situação de aquisição desse conteúdo que seja benéfico. É ele que controla. Assim nós estamos. Então, esse é uma coisa muito complicada. Bom, vocês estão vendo que, obviamente, a maioria está nos países em desenvolvimento, né? África e América Latina. E todos eles com muitas dificuldades. Bom, e o que nós estamos propondo, então? O que a gente faz? O que existe é uma necessidade do equilíbrio, a palavra que eu já tinha usado, entre o acesso e a proteção. E são duas opções não excludentes. Nós temos que modificar a lei de direitos de autor, não sei como, isso nós começamos a discutir já tem muitos anos nesse país, né? E estava muito bem na época do Gil, depois entrou a Buarque, aquilo foi tudo por água abaixo, e daí depois a gente voltou, e aí a gente agora não sabe mais como que isso vai continuar, mas é uma necessidade imperiosa de mudar. Agora, isso não é só quem é que vai discutir e quem é que vai, né, e quais são os profissionais que efetivamente estão contribuindo para que a gente consiga fazer essa alteração. Porque o lobby é forte, é fortíssimo, vocês podem imaginar. Né? Na verdade, o que nós mais temos nesse país são feiras de livros, né? E isso me dói muito a alma. Eu acho bárbaro, eu adoro feira de livros. Mas o nosso ministério ele pensa que só fazer feira de livro ele está resolvendo o acesso à informação. Né? Na cidade onde eu morei, em Ribeirão Preto, era pior ainda. Não só eles fazem feira de livro, como eles dão R$2, R$10 para cada aluno ir lá e comprar o seu livro. Isso não resolve o problema de leitura nesse país. Eu acho que vocês devem saber isso. Né? Isso é um problema bastante sério. Então, nós precisamos pensar o equilíbrio entre o legítimo direito de autor para receber a remuneração e os direitos legítimos das pessoas, né, para o acesso à cultura, à educação e o conhecimento de uma maneira geral. Bom, e o que significa? Eu tenho certeza que todos vocês, eu comecei falando sobre empréstimos, não é verdade? Então, vamos lá. Ixi, desculpem, cresceu tanto. Bom, esses são os 15... As 15, no mínimo, limitações e exceções que nós deveríamos ter nas nossas leis. Nós não temos nenhuma. Eu só falei de empréstimo. Empréstimo é um problema seríssimo, nós não vamos conseguir fazer. Nós temos, né, por todos esses motivos, porque a nossa lei não nos permite, nós não temos... eu não sei se tem algum advogado. Tem algum advogado aqui? Eu queria comentar com vocês que eu fui num congresso, me chamaram para ir no congresso de advogados, falar sobre acesso aberto. Eu fui numa alegria e pensei, agora eu vou arrumar todos os grupos, identificar todos os advogados que podem me ajudar nisso. Enquanto eu estava diretora do sistema de bibliotecas na USP, isso foi um problema seríssimo, porque nenhum dos advogados na Universidade de São Paulo podiam me ajudar, porque eles não conseguiam entender, eles não estavam estudando, eles não sabiam do que eu estava falando. E aí lá também não consegui, porque lá eu identifiquei, e depois a gente até fez uma pequena enquete junto com um professor da UFRJ que trabalha com acesso aberto do direito. Não existe, na formação dos advogados neste país, não existe a disciplina de direitos de autor. Não sei se vocês sabem disso. Existe propriedade intelectual. Trabalha com patentes, trabalha com marcas, mas não trabalha com direitos de autor. Os únicos advogados que trabalham com direitos de autor também não é do ponto de vista de conteúdo bibliográfico. 3 minutos? Putz. Não é do ponto de vista de conteúdo bibliográfico. É do ponto de vista de... são os artistas, não é? Então, o Roberto Carlos, que não gosta da biografia que lhe foi feita, e aí sim nós temos uma defesa, mas não para esse tipo de coisa. Bom, eu vou tentar passar rápido os 15 pontos, porque eu só tenho mais 42 slides. E aí eu acho que vai ficar pesado. Mentira.
38. Ah, não sei quantos. 38. Não sei quantos. Bom, mas, na verdade, nós temos uma série de problemas. Nós temos o problema das obras retiradas, não sei se vocês sabem, obras que não são mais de interesse da editora, não necessariamente não é interesse de pesquisa, vocês concordam? E aí, o que acontece? Não é mais interesse comercial. Quem é que vai garantir a continuidade dessa obra? Quem é que vai garantir que essa obra seja preservada se ela foi produzida, por exemplo, no Brasil, do ponto de vista da memória, né, do país, etc. Isso a gente tem que existir uma possibilidade. A parte de importação paralela, né? Nós temos, como eu já comentei, a compra, e isso é um problema seríssimo, porque os grandes editores eles não querem saber, eles trazem aquele material e você ou usa ou não compra, mas a regra é aquela e você tem que assinar a lei dele. E nós não temos nada que diga o contrário, você tem que assinar o contrato que eles fizeram, e isso causa problemas homéricos nas universidades. A parte de tradução, como é que vai ficar se nós precisamos? Vocês já imaginaram todos esses trabalhos que são desenvolvidos com os nossos índios? Como é que fica o problema se nós queremos traduzir para ou traduzir destas comunidades e como é que fica o problema dos direitos de autor? O depósito legal não está definido. Quem vai garantir o depósito legal das obras em formatos digitais? As obras órfãs. Ontem foi ótimo, né? O professor Sérgio comentou na palestra dele sobre cultura oral, o grande problema que é de você não sabe de quem que é o autor daquela obra. E aí, dane-se, não sabe, ela vai morrer, porque a gente não pode fazer absolutamente nada, porque não tem a identificação de quem é o autor. Comutação nem se fala, né? Não podemos fazer troca de cópias de nada. As obras esgotadas é a mesma coisa, né? Ela é esgotada e aí, né, não é mais de interesse. Preservação digital, vocês devem estar acompanhando aí a quantidade de conteúdos que estão se perdendo nas nossas bibliotecas, arquivos e museus, porque a gente não pode digitalizar, porque não é permitido, né? Então, as obras são deterioradas e a gente não pode fazer nada. Bom, uso transfronteiriço, formatos acessíveis, eu tenho que passar mais rápido. Isso tudo são os itens que deveriam constar e que vale a pena vocês pensarem um pouquinho sobre todos esses em função das suas próprias pesquisas. Bom, isso é muito rápido, somente mostrar para vocês, por exemplo, na Inglaterra, além de tudo, hoje em dia já foi comprovado que 73% das vendas está só na Amazon. 16% na Apple, 10% no Kobo e os outros são os restantes. Portanto, vocês estão vendo que a gente está tendo aí uma grande centralização, né? E isso é um problema. Os países que mais publicam, né? Nós nunca estamos, portanto, isso a gente tem que pensar em todos eles. E embaixo são as 6 maiores editoras, todos os nossos. A gente, às vezes, não trabalha muito, porque a nossa área de cibercultura, comunicação, de maneira geral, as áreas de ciências sociais aplicadas, a gente acaba não trabalhando muito o conteúdo mais internacional das grandes revistas. Mas, se vocês olharem, 6 editoras controlam quase 70% da produção científica do mundo. Isso é muito preocupante, eu acho, né, para todos nós. Bom, portanto, é urgente que nós mudemos o nosso modelo, façamos várias estratégias. Tem várias, eu não vou comentar, porque eu acho até ótimo, depois a gente tem debate. Tem algumas iniciativas que nós estamos começando a fazer. Adoraria, se alguém tivesse interesse em saber um pouquinho mais o que é o Tratado de Marrakech, o que está sendo discutido na OMP sobre esse instrumento internacional que está sendo proposto. Eu comentei ontem, né, que essa semana a gente teve aí o Fórum de Governança da Internet, que está acabando hoje no México. É um outro ponto de discussão, né, na internet. Nós temos o Marco Civil no Brasil. Se vocês olharem, não existe a palavra direitos de autor no nosso documento inteiro do Marco Civil. Porque é um imbróglio, né, discutir isso, e aí é mais fácil deixar de fora. Esse é o do IGF, né, que está no México. Estamos aí também fazendo um grande trabalho. É um momento, é isso que eu estou tratando para vocês, é um momento político, né? A gente tem aí a agenda
da Agenda 2030 da ONU, né, que tem todos os movimentos, tem todos os targets e os seus objetivos, e um especificamente falando sobre assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais em conformidade com a legislação nacional e os acordos internacionais. Aí a gente volta na nossa lei, bom, mas a nossa lei não nos protege, então como é que nós vamos fazer? E aí, por que é tão importante mudar a nossa lei e o que nós vamos fazer? O que nós pensamos, como nós queremos agir, o que enquanto grupo, nós podemos... Porque eu acho que isso não só envolve vocês enquanto produtores, mas enquanto receptores também, né? Todos nós somos usuários de informação. E era isso que eu queria estar trazendo a princípio. Muito obrigada. Muito obrigado. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Agradeço ao professor Schirra e à professora Sueli. Bom, minha intervenção será uma intervenção que não tem diretamente a ver com o tema, porque quando o professor Triviño me convidou sobre o tema geral do Aberciber, que está ligado à democracia, às transformações ligadas ao digital à democracia. E quando depois fui ver o programa, estava numa mesa onde a discussão é mais sobre também a cultura wiki e de uma certa qual forma também código aberto, direitos autorais, etc. Mas eu não vou abordar diretamente essas questões, até porque a professora Sueli já começou a fazê-lo, mas vou abordar mais a dimensão da conectividade e de uma perspectiva da minha linha de pesquisa, de uma das minhas linhas de pesquisa, e sobretudo a necessidade, isso é mais o objetivo principal da minha intervenção, de pensar em dimensões pós-democráticas, ou pelo menos a uma perspectiva de um tipo de alteração que supera a dimensão política e que aborda uma forma de interação que não pode ser mais narrada simplesmente nos termos do polemos, nos termos das relações políticas como criada e pensada no interior da cultura ocidental. Ovviamente isso tem a ver também com direitos autorais, diretamente, tem a ver também com cultura wiki, com colaborativismo, porque provavelmente esses elementos são ligados a transformações tecnológicas e ecológicas e que, portanto, não diz mais a respeito somente de leis humanas. E, portanto, provavelmente é nosso papel, como pesquisadores, começar a abrir a nosso conhecimento, ao nosso entendimento, a perspectiva de relação que inclua também não somente elementos não humanos, mas inclua, como veremos na parte final da minha intervenção, em uma perspectiva não, mais uma vez, política, como, por exemplo, alguns autores pretendem fazer. Então, o título que eu dei à minha intervenção é Ecologia digital e conectiva e a crise da democracia ocidental. O itinerário que vou propor é ligado a 3 pontos principais, os dois eu irei passar extremamente de forma rápida, para me concentrar mais no terceiro, que é o significado da crise da democracia ocidental. Algumas destas coisas que direi hoje estão no meu último livro, que vai sair em 2017 pela editora Paulo, está no prelo, que é sobre netativismo, da ação social para a interações transorgânicas, e que aborda um pouco esta passagem que vou apresentar agora. O primeiro ponto que irei abordar são as redes digitais e ecologias conectivas. O segundo será as redes digitais e significado de crise da ação. E o terceiro ponto, o significado da democracia ocidental, que será provavelmente o que pode mais interessar o debate. Gostaria de fazer uma pequena premessa sobre a necessidade hoje, a meu modo de ver, sobretudo para nós que trabalhamos na universidade, de nos questionar sobre o que significa pesquisar. Existe hoje no mundo inteiro, não somente no Brasil, uma ideia da academia que é muito conservadora, a meu modo de ver, no sentido que limita, concentra a produção e, sobretudo, limita também a avaliação dos pesquisadores a critérios basicamente quantitativos. O que é, obviamente, pode ter aspectos importantes e positivos, mas, ao mesmo tempo, educa a uma lógica do consenso.
Isto é, muitos de nós escrevem artigos já formatados, pensados para uma específica rivista com o objetivo que sejam publicados. E isto, ovviamente, pode ser útil em termos dos nossos currículos, mas provavelmente não educa uma ciência inovadora, não educa uma ciência transgressiva, não educa a uma insubordinação do pensamento, que provavelmente são uma das características mais interessantes que nos levaram a espécie humana até aqui. O conhecimento científico, desde Giordano Bruno, desde Galileo, que inventa o método científico, era ligado à insubordinação e provocava morte e persecução. Dificilmente hoje um pesquisador seria torturado, o que é, pelo menos no Ocidente, o que é uma coisa muito boa e positiva, um avanço. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que nos deve fazer refletir sobre qual é o papel social da pesquisa, do conhecimento. Então, desde esse ponto de vista, imagino que um do papel que a comunidade científica do mundo inteiro tem hoje é aquele de ripensar novas formas de um pensamento transgressor, de um pensamento que seja criador de novo mundo, fazedor de novo mundo, leitor de novo mundo e não reprodutor de mundo que já conhecemos e que provavelmente já não habitamos mais. Então, uma primeira, eu pus duas citações para abrir a minha intervenção. Uma é esta famosa citação de um recente livro do professor Maffesoli, La parole du silence, faire mourir les mots, silenciar, fazer morir as palavras, literalmente, silenciar as palavras. Quando nos abrimos a uma perspectiva epistêmica insubordinada, ovviamente a primeira coisa que nos proponemos e que nós devemos propor é duvidar da palavra ou procurar e criar novas palavras, isto é, novas formas de dizer o mundo. A segunda é uma citação da Cidade Invisível de Italo Calvino: de todas as mudanças de língua que o viajante deve enfrentar em terra longínqua, nenhuma se compara a que o espera na cidade de Pácia, porque não se refere às palavras, mas às coisas. O símbolo forma uma língua, mas não aquela que você imagina conhecer. Compreendi que devia me livrar das imagens que até ali haviam anunciado as coisas que procurava. Só então seria capaz de entender a linguagem de Pácia. Uma das minhas linhas de pesquisa que originou um livro que se chama Rede Digital e Sustentabilidade foi aquela de buscar as interações entre a nossa forma de interagir com o meio ambiente, o que nós chamamos de meio ambiente, portanto, a nossa forma também de habitar e as inovações tecnológicas, em particular as arquiteturas informativas de redes. E esta junção desses dois aspectos levou a uma perspectiva de pensar uma importante transformação ecológica que me parece é visível em todos os contextos que habitamos. Esta transformação ecológica está ligada a dois grandes acontecimentos do último período, das últimas décadas do milênio passado e, sobretudo, que marca um pouco como um leitmotiv de toda a nossa contemporaneidade. Essas duas grandes transformações são, do lado, a inovação tecnológica, que impacta em todos os contextos da vida social, em todos os âmbitos. A revolução digital, em particular, está transformando, já transformou todos os setores da nossa vida social, mas também o outro grande questão é a questão ecológica, isto é, a consciência que, pela primeira vez, a espécie humana tem que o impatto provocato por un modello di desenvolvimento predatorio pode levar ao desaparecimento da espécie humana ou de boa parte dela. Essas duas grandes questões, a meu modo de ver, estão impactando já políticas de governos, de empresas, universidade, pesquisa, e são, digamos, os dois grandes contextos no interior do qual se dá a nossa experiência contemporânea. Se nós observamos rapidamente os diversos tipos de internet, que desde o surgimento em 1968, 70, o primeiro projeto de internet da ARPANET, mas se nós pensamos até a época recente, nós temos já
a clara percepção deste processo de transformação qualitativa que gerou diversos tipos de redes de conectividades e que hoje está arrivando a conectar uma complexidade ecológica absolutamente diferente e não pode ser delimitada a uma perspectiva de conexão de redes de computadores ou de redes de informações ou de redes de pessoas. Então, nós temos na história, na tradição, diversos modelos. Vou passá-lo rapidamente, porque não tenho tempo, não é esse o objetivo, é só uma premissa, o que quero dizer. A primeira rede de internet, a rede de computadores, as redes sociais, com a web 2.0 ligada à banda larga e, portanto, a conexão não mais apenas de computadores via telefone, mas a criação de dados de qualquer tipo e formato, áudio, compartilhamento de áudio, vídeo, etc., e computação móvel, ligado à internet fotônica, isto é, um novo tipo de forma de conectividade, a web semântica, progetto liderato soprattutto por Pierre Lévy, la internet das coisas, ligada à forma di connessione entre qualche tipo di superficie con etichettamento, geralmente por onda Rediff, i big data, ou seja, a grande quantidade infinita de dados produzidas por qualquer tipo de superfície, dispositivos que são organizados, elaborados e traduzidos por inteligências artificiais e por software específico. Pensamos exemplos, existem muitos exemplos diferentes, mas em 30 minutos de voo, um avião consegue transmitir uma quantidade de cerca de 10 terabytes a cada meia hora. Aqui vocês têm a tabela da quantidade de kilobyte, do que se chama Big Data, da kilobyte a yottabyte. Então, todas essas quantidades de dados transmitidas por coisas, pessoas, dispositivos, dados que reproduzem outros dados, gera uma quantidade incalculável de dados que pode ser organizada e manuseada somente por inteligências artificiais, isto é, por não humanos. A internet ecologica, isto é, a internet everything, é a rede da rede que junta estes conjuntos, quantidades infinitas de redes e que conecta pessoas, dispositivos, dados, objetos, etc. Esta ideia me levou à produção do conceito de rede operativas ecológica. O que é uma rede operativa ecológica? Uma rede operativa ecológica é a ecologia que se cria a partir das interações entre territórios, dados, coisas, biodiversidade, pessoas, informações, e que produz uma alteração na nossa condição habitativa. Não estamos falando apenas de transmissão de informações. Aqui podemos depois debater, mas é importante hoje repensar a ideia de comunicação, sobretudo o limite da ideia de comunicação como pensada no interior do pensamento ocidental, isto é, como algo de externo, de repasse de informação de um emissor para o receptor ou como uma rede sistêmica que conecta coisas separadas. Os processos, provavelmente, de comunicativo desta maneira são processos que alteram a ecologia porque ao conectar um conjunto diverso de entidades e superfícies, altera a própria natureza desses conjuntos de entidades que conecta. O indivíduo conectado não é, obviamente, a mesma pessoa, a mesma espécie, como diria Michel Puech, de um indivíduo não conectado. E a mesma coisa diga-se para a biodiversidade, para a floresta, etc. O resultado é que a nossa condição habitativa se desenvolve em ecologias digitais ou infoecologia atópica, do lugar, palavra greca que cuja tradução é lugar indefinido, lugar fora de lugar, lugar estranho, algo difícil da definir, porque obviamente não é parado, não é estático, e porque também é o resultado de interações conectivas. Hoje a internet não é mais uma rede de computadores, e assume as dimensões planetárias, digitalizando parte da biosfera e criando uma quantidade incalculável de dados e conectando, por meio destes, as diversas dimensões do globo terrestre. Internet não é mais uma rede técnica, nem mais uma rede de pessoas e cidadãos. Estamos perante ao advento de uma nova conexão planetária, mas diferente daquela que reunia o conhecimento das inteligências humanas sobre o mundo, como elaborada na famosa obra do Pierre Lévy. A conexão que hoje se estende além das fronteiras da polis e da técnica
e que chega até as florestas, as profundidades marinhas, aos outros planetas e às estrelas, exprime as formas de um outro tipo de ecologia. É uma condição habitativa que não se limita mais a uma rede de informações veiculada por computadores. As infinidades de rede que hoje conectam-se através das variadas formas de digitalização não são mais quantificáveis. As novas formas de conexão que sucedem à internet estão digitalizando a biosfera, transformando-nos de cidadãos e habitantes de cidades, países e nações, habitantes de galáxias de bits. Bom, este contexto cria, ovviamente, um conjunto de questionamento, não temos tempo para abordarlo aqui, mas questionamento de natureza filosofica profundo. Um deles que tem a ver com a cidadania, ou com o fim da cidadania, e, portanto, com uma alteração profunda da condição habitativa, é a crise da ação. Isto é, a crise da ação do sujeito, a crise da ação do homem faber, a crise da ação do cidadão, do ator como sujeito transformador do mundo. Nós temos no interior do Ocidente, ovviamente, uma ideia de ecologia complessa que se desenvolve no decorrer da história em forma diferente. A própria ecologia ocidental, a própria ideia de ecologia no Ocidente muda N vezes. Aqui eu faço um pequeno histórico no livro de diversos conceitos de ecologia e chega até a teoria de Gaia, recentemente, que pensa che a biosfera, che è la fascia di 40-60 km che va da atmosfera ao subsuolo, in un territorio del quale esiste a vita, seja un organismo vivo, una rete di organismos che portanto esiste, si comporta esattamente come un organismo vivo e portanto reage a interações com qualquer um dos membros internos e que tem uma vida própria e portanto age como um organismo, como uma rede di rete. Questa idea da teoria di Gaia levò uma discussão, um debate bastante ativo ainda, sobre a ideia do antropoceno, que é uma ideia, é um conceito que provavelmente deve ser questionado da uma perspectiva di rede, porque nós não podemos pensar a dimensão, ou a ideia do antropoceno é que na nossa contemporaneidade, em particular desde a Revolução Industrial, o homem começou a agir não apenas na esfera da superfície terrestre, mas também a nível geológico, alterando, portanto, a regulação do clima. Porque a esfera geológica, pela teoria di Gaia, é responsável pela regulação da temperatura do planeta. Isto levou diversos autores, até não somente da área de geologia, mas também biólogos, físicos, sociólogos, antropólogos, a criar esta ideia do conceito do antropoceno, onde a palavra mesma diz deste poder do humano de alterar a esfera geológica e, portanto, a condição de clima do planeta. Mas este termo mostra ainda a dimensão fortemente antropocêntrica e sujeitocêntrica da ideia da ecologia. Sempre existiu o antropoceno e, sobretudo, o humano não altera o clima sozinho. Para ele poder alterar o clima, ele o faz impactando a nível geológico com o uso di tecnologia, com modelos econômicos, com um conjunto de artefatos tecnológicos que, portanto, não pode ser ligado apenas à ação humana. Então, autores como Don Harvey, por exemplo, sostituem a ideia do antropoceno com outros conceitos, o Eoceno e outras coisas. Isto é, a dimensão mesmo do impacto ambiental não pode ser pensada numa perspectiva ainda de separação entre o humano e a natureza. Mas, de forma geral, a crise, a forma de conectividades e esta nova teoria di Gaia leva in crisi a ideia di ecologia classica do Ocidente che separa o homem da natureza, o homem da tecnica, o homem dos animais, eccetera, eccetera. Conseguentemente, è necessario ripensare a propria idea di azione. Non è mai o indivíduo sujeito ator, né è ele mesmo portador di uma ação. No interior da biosfera, in un conjunto di redes, nós somos não somente levados a agir, como diz Bruno Latour, mas nós somos também conectados e, portanto, alterados na nossa própria substância por N outros tipos de entidades e superfícies, etc. Bom, premesso isto, podemos começar a
a dibater, iniziare a dibater como é a dimensão das nossas interações contemporâneas, como narrá-la nesta perspectiva de hipercomplexidade, de redes conectadas, de redes conectadas, numa perspectiva no interior de Gaia, como pensar as nossas interações, obviamente não mais apenas através de pessoas, mas numa perspectiva mais complexa. E, portanto, in uma perspectiva che probabilmente non si colloca mais na ideia da democracia da polis greca, nem na ideia da democracia do Estado moderno, nem na ideia da democracia illuminista. Isto é, num conjunto de uma trajetória que vai da polis greca e chega até a nossa contemporaneidade, no Ocidente, e que pensa que a democracia seja o debate entre os humanos, entre o cidadão, para decidir os próprios bem coletivo, bem das coisas públicas. Hoje nós devemos debater com o clima, devemos debater com a biosfera, devemos debater com a camada de gelo, com as mudanças climáticas, etc, etc. Isto é, as questões que têm a ver com o nosso bem-estar, com o bens público, que era chamado de bens públicos, não tem a ver apenas com os humanos. Então, como repensar a forma do convívio em uma perspectiva não política no sentido ocidental? E vou dar algumas expressões, algumas reflexões que são ligadas a esta linha de pesquisa que é coordenada pelo professor Eric Rosa, que nós abrimos no Atos já há diversos anos e que criou hoje uma rede internacional de 4 observatórios em 4 países diferentes que estão produzindo conhecimento, orientando teses, escrevendo os artigos, publicando obra e fazendo um congresso a cada 2 anos sobre o netativismo, que é uma forma de repensar as interações em uma perspectiva de hipercomplexidade e de conectividade. Sobre a crise do imaginário político ocidental, obviamente existem N autores, aqui listei só algumas coisas, mas existem muitas outras. A crise do desenvolvimento pela perspectiva de Gaia, né? E, portanto, o limite da ação empreendedora, o limite da ação transformadora. O homem Faber tem limite. As matérias-primas não são infinitas. Se destruiremos a floresta amazônica, moriremos por falta de água e moriremos também, boa parte da humanidade se extinguirá por aquecimento global, portanto, submersão de boa parte da camada terrestre embaixo do oceano. A crise do princípio de delega e da democracia é visível em todos os países do mundo hoje. Já em diversos contextos e países se experimentam forma de participação não mais ligada à delega e não mais em uma perspectiva parlamentar. Um dos primeiros exemplos foi o movimento zapatista, em 94, no sul do México, organizado em um contexto prevalentemente maia, isto é, de povos tradicionais não ocidentais, e, portanto, portadores de uma ideia de ecologia não apenas política. E hoje se estende aos anônimos, se estende ao 15M na Espanha, e é uma experiência bastante interessante que está acontecendo na Itália, que é o movimento 5 Estrelas. Podemos pensar, para reconstruir o significado da transformação que está acontecendo numa dimensão não política, 3 grandes ecologias comunicativas da interação. Uma primeira ecologia, que é a ecologia comunicativa da democracia, que marca toda a história do Ocidente. Uma segunda ecologia comunicativa da interação, que podemos chamar da colaboração ou sociotécnica, que marca os movimentos e, sobretudo, a nova forma de participação conectada. E uma terceira parte de ecologia comunicativa da interação, que podemos definir transorgânica. A primeira, todos a conhecemos, não vou me deter, é a esfera pública, isto é, na ecologia comunicativa da democracia, as interações acontecem entre humanos. É o zoon politikon de Aristóteles, é o indivíduo, o cidadão, que debate publicamente as questões e, polemizando, criando visões, discutindo, debatendo ideias, organiza o próprio convívio humano, o próprio convívio social, o bem coletivo e a interação com o meio ambiente. Obviamente, estas formas de participação democrática foram ligadas a arquiteturas específicas,
o teatro greco, que antes que a praça é o lugar que permite que a população tenha acesso a um único conteúdo, o foro romano, as praças medievais, a Renascença, até a esfera pública moderna. TV, rádio, cinema, etc. São os passos desse debate que através da eletricidade começa já a assumir uma dimensão não mais apenas humana. Pensamos cinema, pensamos a própria mídia de massa, etc. Com o advento das comunicações digitais, nós temos o advento de um outro tipo de economia, de ecologia comunicativa de interação, que podemos chamar ou sociotécnica ou ecologia comunicativa da colaboração. Por que sociotécnica e colaboração? Porque nesta nova tipo de ecologia da interação, a interação não acontece mais apenas entre os humanos, mas acontece através da troca de informações, a produção de conteúdo, a troca e a organização de redes com tecnologia de conectividade e, portanto, com arquitetura de informação di rete. Uma famosa frase che si tornò famosa agora, do Norberto Bobbio, un libro dos anos 70, cujo titolo era O futuro da democrazia. Neste livro Norberto Bobbio scrive o seguinte: ninguém pode imaginar um Estado governado através da contínua consulta à popolação. 1980, antes da internet. Ao menos que, na hipótese, no momento atual ainda é real, che cada cidadão possa trasmitir o próprio voto em tempo real a um cérebro eletrônico, ficando no conforto da sua própria casa e apertando um botão. Bom, nós temos diversas formas que explicam a ecologia da colaboração e que diversos autores, a maioria de vocês conhecem, não posso citá-los, mas por brevidade vou pegar uma organização de texto, em parte construída por Daniele Pitteri e por outros pesquisadores, que são 4 categorias para entender a possível interação entre as arquiteturas digitais em uma perspectiva de e-democracia. Ele divide 4 grandes formas: a e-government, que é a divulgação digital das informações dos governos em busca da população, isto é, para abertura de transparência, abertura de dados dos governos, o e-government. Segunda, a criação de arquitetura de diálogo, sempre informativo, de redes entre governo e cidadão. Terceiro, arquiteturas para formas de consultar a população, portanto, tipo de referendo, que também pode ser feita digitalmente. E quarto, tecnologia para o debate e a decisão colaborativa feita diretamente pela população para a tomada de decisões. E aqui se abre a perspectiva do e-governance, que é diferente do e-government. No e-governance nós temos o acesso de a todas as informações, os instrumentos de intervenção não são formalizados, e o instrumento de avaliação pode ter uma avaliação crítica, isto é, são autônomos, pode criar múltiplas interpretações, são instrumentos de propostas, e, portanto, não apenas de consulta, são instrumentos de pressão que obrigam os políticos a cumprir tarefas. A redes pode também ser instrumento de gestão autônoma, instrumento de decisão autônoma, etc. Nesta perspectiva, não há uma instrumentalidade. Não é que a população utiliza a internet, a tecnologia, para pressionar os políticos ou para expressar a própria opinião. A própria ideia de população muda. Porque o conceito de conectividade faz com que as pessoas que habitam ecologia informativa passem a interagir no interior dessas ecologia informativa a partir das características dessas ecologias. E, portanto, não é uma escolha apenas individual, subjetiva, da opinião do indivíduo ou a sua forma de poder participar. Ele aprende a participar em uma ecologia que lhe pode permitir cosa ou viabilizar outra. Io dividi uma storia do netativismo in 3 grandes etapas. Uma primeira etapa che comincia con cyberattivismo, tactical media, uma segunda parte che è legata ao zapatismo, a Kim Bate, cyberpunk, Luther Blissett e varie esperienze primeira e segunda metade dos anos 90, e uma terceira parte che conseguentemente ao vento da banda larga, che cria forma di partecipazione, di sperimentazione, di conflitto e di partecipazione no mundo inteiro che nós conhecemos nos diversos tipos de movimento.
são 3 épocas de rede diferentes, 3 tecnologias diferentes que geram movimento completamente diferente. Em uma pesquisa internacional financiada pela FAPESP, que nós fizemos em 4 países, emergeu as características dos movimentos netativistas, que tem no zapatismo um elemento fundador importante e que, pelo menos na pesquisa que riguardava o Brasil, o Portugal, a Itália e a França, levantou essas características principais. O movimento netativista se configura como ações apartidárias em todos os países, não somente nesses 4 pesquisados, mas no país de forma geral, os movimentos se definem apartidário e, sobretudo, nasce em alternativa à organização parlamentar. Portanto, estão fora da lógica ideológica, estão fora da lógica partidária, não disputam o poder, não são movimento que pretende criar partidos e conquistar o poder, não tem uma hierarquia, nem líderes, exprime forma de conflitualidade emergente, portanto, não possui uma estratégia já definida, mas busca o caminho em uma lógica de rede na medida que se desenvolve a coisa, e presi a invisibilidade. Nós organizamos 2 congressos internacionais, o primeiro em 2013, aqui em São Paulo, tinha delegações de vários países do mundo. O segundo foi itinerante, organizado nos 4 países, aconteceu 1 ano e meio atrás, em Brasil, a São Paulo, a Lisboa, a Porto, a Roma e a Paris. Brevemente fecho com a última parte, que é a ecologia transorgânica, isto é, a dimensão da ecologia transorgânica, que não é, ovviamente, a ecologia da democracia, nem a ecologia da colaboração sociotécnica, parte do pressuposto que as formas de conectividade altera as características profundas e a qualidade da substância que são conectadas. Portanto, são expressão de um tipo de comunicação que não é repasse de informação, mas que é alteração do estado originário. Aqui nós deveríamos repensar a própria ideia de comunicação, isto é, em parte já contemplada ou brevemente anunciada em alguns autores, mas sobretudo presentes em outras epistemes. E eu queria sublinhar com ênfase a responsabilidade e a grande oportunidade que nós pesquisadores aqui no Brasil temos em relação, a grande vantagem em relação a vários outros países do mundo. Porque o Brasil possui, além da episteme ocidental, das universidades, das grandes metrópoles, no seu interior, a presença ainda viva de formas de conhecimento, de formas de episteme, embora a palavra episteme para esses grupos poderia ser questionada, não ocidentais. Me refiro a populações nativas indígenas, população de origem afro, ribeirinha, etc, etc. Este é um patrimônio cultural enorme, que poucos países no mundo têm. A teoria da comunicação brasileira deveria ser a mais avançada do mundo, porque poderia juntar, além das epistemes ocidentais, as epistemes indígenas. Nós temos, no nosso centro de pesquisa Atopos, encaminhado já há 2 anos e meio, uma linha de pesquisa que se chama TECO, que apresentou hoje uma belíssima apresentação numa mesa redonda, e que está estudando a comunicação de indígena da uma perspectiva de rede, da uma perspectiva de conectividade dessas populações nativas com as redes digitais e informática. Está aqui o Tiago Cardoso Franco, que está trabalhando com a forma comunicativa de habitar dos Craô, e há mais de quase 2 anos frequenta a aldeia Craô. Está aqui a Fernanda Cristina Nogueira, que fez uma ótima tese sobre rede xamânica e redes digitais e que hoje está com os Munduruku no Pará. E a Eliette da Silva Pereira, que não está aqui, e que trabalhou com os Axaninca, a dimensão das redes cosmogônicas Axaninca e a digitalização desses povos. Este é um patrimônio enorme, porque a ideia de comunicação que muitas dessas etnias exprime, e vive e habita, não é a ideia industrial da comunicação, não é a ideia de transferimento da informação, mas exatamente como na perspectiva xamânica, a ideia de uma comunicação que é a alteração do estado de natureza.
E, portanto, é uma alteração também interna, e não apenas um fluxo informativo para o externo. Aqui, termo que eu, nesse último livro, criei para pensar esta potencialidade, grande potencialidade transformadora de uma comunicação cognitiva e não mais analógica, é o conceito de transubstanciação. A transubstanciação é uma forma que exprime a alteração da natureza de uma espécie, de uma superfície, de uma entidade, mas sem alteração da espécie. Isto é, muda a qualidade da natureza da superfície, mas sua forma exterior permanece igual. O termo é utilizado no ritual católico da Eucaristia, quando o sacerdote impõe as mãos e, através do ritual e a reza eucarística, ele transforma o vinho e o pão em sangue e corpo de Cristo. Ovviamente, na prospettiva religiosa, na prospettiva da fé cristã, ele externamente continua sendo pão e vinho, mas qualitativamente só o corpo e sangue de Cristo. Não é um ritual que não é teatral, não cria uma encenação. Para quem tem fé, realmente ele toma o sangue de Cristo e come a carne de Cristo. Então, é uma alteração real, mas que deixa inalterada a espécie. É a nossa condição de conectividade. Nós continuamos habitando cidades, nós continuamos tendo corpos, mas tudo o que nós fazemos, ao estar conectado, alterou por inteiro a qualidade da nossa condição habitativa, da nossa ecologia e da nossa própria corporalidade. E, portanto, como diz Michel Puech e vários outros autores, nós somos já uma outra espécie, não somos mais Homo sapiens. Professor Máximo. Sim, termino. Bom. Obrigado, querido. Não. Se quiser mais um minuto, você já está com 20% à frente. Já tem 6 minutos a mais. Se quiser mais um minuto... Bom, só um minuto para dizer que as coisas que direi em relação à crise do significado da democracia ocidental iam na direção da pós-cidadania, da crise da ecologia da polis e, sobretudo, da crise da ideia de cidadania europeia moderna, basata no princípio iluminista di libertà, fraternità e egalité, che oggi, in una prospettiva di connettività, in una prospettiva di ameaça da estinção da espécie humana, deveria ser sostituída, ironicamente, com o seu contrário. Isto é, em lugar da igualdade, a diversidade. Em lugar da liberdade, a dependência. O ser humano não é livre, é dependente das matérias-primas, do ar que respira, etc, etc. Em lugar da fraternidade, isto é, da relação boa entre os humanos, uma relação de interação muito mais complexa e de fraternidade com não somente a biodiversidade, mas também com a tecnologia. Então, peço desculpa, tinha muita mais coisa, mas é eu que me cedi. Obrigado. Como vimos fazendo, vamos abrir 3 perguntas, eventualmente uma quarta, fazemos uma parada, endereçamos as perguntas e depois, se tivermos mais perguntas, a gente faz mais uma outra rodada. Meu nome é Luana Inocêncio, eu fiz o mestrado na Universidade Federal do Paraíba, aquele outro extremo ali. Eu fiz uma pergunta para a professora Santaella ontem relacionada a memes, ela estava falando sobre esse universo que acaba sendo atravessado pelo humor e se relaciona muito com democracia, e agora ele estava falando algumas questões que me fizeram lembrar. Eu li uma matéria, eu acho que foi de 2013 ou começo de 2014, que o professor Máximo falava um termo que eu acho que me marcou bastante, que foi que a gente estava vivendo um incrível orgasmo democrático, né? Que agora os cibercidadãos, ou enfim, a gente estava tendo essa capacidade de opinar, de falar. Na verdade, a gente estava saindo desse universo de meramente opinativo, em que a gente estava lá, lia, nada falava, estava figurando, né, na verdade. E aí, na verdade, como eu pesquiso memes, e eu acho interessante mesmo saber da opinião de vocês, bom, eu anotei aqui que eu queria saber exatamente essa questão de como você analisa essa fuga da gente, dessa apatia política, desse momento assim de estar muito parado mesmo, e agora está, no mínimo, assim, começando a compartilhar esse tipo de imagem humorística que acaba
mexendo um pouquinho com esse universo, né, político brasileiro nesse momento mais delicado. Eu queria saber a sua noção disso, porque eu acho que se relaciona muito com essa noção de liberdade, democracia, mesmo que ainda tímida, né, mesmo que uma forma mais mínima de inserção nesse debate político, democrático. Obrigada. Obrigado. Eu sou a Karine do Prado, sou da Universidade Federal de Goiás e sou mestranda, estou quase no final. E ano passado participei do Netativismo, do Máximo de Felice, e desde lá eu fiquei simplesmente apaixonada pelo tema e tenho estudado Netativismo sob a perspectiva do Máximo e tenho estudado principalmente com um recorte nas ocupações secundaristas em Goiás. E o que me tem incomodado é a questão dessas que o Pablo Hortelado tem falado, as flores de junho, né? Que são aquela se junho de 2013 foi sementes, as flores que nasceram desse junho de 2013. E o que a gente tem percebido é que, por exemplo, o movimento Não Vai Ter Mais Copa, o movimento o MBL e o hashtag Vem Pra Rua são movimentos bem partidários, né? De direita, mas também tem as ocupações que pegaram essa questão da educação, da saúde, e fizeram as manifestações das ocupações que começaram aqui em São Paulo e foram para Goiás, foram para o Paraná, foram para o Rio Grande do Sul. Eu queria saber se esses flores, né, ou cravos, não sei como a gente faria, se eles estão enfraquecendo, se eles participariam, como o Máximo falou, de uma quarta fase do netativismo, que é o pós-junho de 2013, e se eles têm enfraquecido o próprio conceito do que é o netativismo. E também queria pensar se o netativismo, uma coisa que me incomoda também, se a crise, se a nossa democracia está em crise, qual é a democracia que vem, né? Qual é essa democracia que nós estamos clamando? Como o Agamben fala, que se o homem qualquer vai à rua, então é o Estado que está sendo posto em risco, ou seja, tem uma luta do Estado contra o não-Estado, então qual é essa democracia que está vindo? Bruno, da Universidade Católica de Petrópolis, para a professora Sueli, duas coisas que me chamaram a atenção. A primeira, em relação ao domínio público, eu acredito, eu já li isso e queria confirmar, a respeito do tempo dos 70 anos, que não seria a partir da morte do autor, e sim da publicidade da obra. E a segunda questão, em relação àquele exemplo dado ontem das Havaianas, porque tem a questão da obra de arte da obra de arte, né? E naquele caso ali, a gente tem uma questão do folclore, né? Que aí foge do domínio público, ou melhor, foge da propriedade autoral, né? Se naquele caso não seria isso, obra de arte da obra de arte, o desenho, né, a pintura, se pagar pela pintura como obra de arte, mas o que ela representa é folclore e é domínio público. Se não seria esse o caso, ou se poderia ser esse o caso. Bom, obrigada da pergunta e da oportunidade. Na verdade, sim, a partir da morte do autor, e conta, na verdade, se o autor morre em setembro, conta a partir, quando completa, a partir do ano seguinte ainda. Ainda sempre tem, nunca vai no meio do ano. E isso, sim, esse é um problema que nós temos, porque, ademais, além de você não só ter o domínio a partir da morte do autor, tem também os casos em que você tem a transferência para a família. E aí é mais do que isso, inclusive, né? Pode ser, porque se tem, né, herdeiros, aí se complica ainda muito mais. Então, essa coisa dos direitos, do domínio público é bastante complexo. A grande discussão que nós estamos sempre tendo bem, de uma maneira geral, isso nós sempre estamos falando em termos de uso público,
né, de uma maneira, inclusive, até comercial, etc. A grande questão que a gente está sempre trazendo, e que eu tentei mostrar aqui, é essa necessidade de, independente dessa legislação ter esta validade ou não, de nós podermos atuar enquanto entidades públicas para a valorização e a permanência desse material, por exemplo, né? Que a gente sabe aí a quantidade de coisa que está se perdendo de uma maneira geral. Eu até queria aproveitar, já que você fez essa pergunta, para comentar que, quando nós estávamos assistindo a palestra anterior, uma das coisas que eu achei interessante foi, talvez tenha um pouco a ver, eu vou aproveitar que eu estou com o microfone, que foi comentado que a gente tem uma avaliação muito qualitativa, né? Quantitativa, perdão. E isso também tem muito a ver com os direitos de autor, eu acho. Porque, na verdade, quem traz essa grande coisa da quantificação são exatamente essa necessidade que a gente tem dos editores de criarem uma situação de valorização do próprio trabalho e criar o que saiu, eles falam até que saiu na nossa área, né, saiu da ciência, que é a bibliometria, né, o tal dos estudos de citação, e que acaba aí gerando, então, uma forma de mostrar, bom, esse é melhor do que aquele, então, né, vamos aí, porque, na verdade, a bibliometria ela não é para a citação do autor, ela é para a revista. Ela não avalia os autores, ela avalia a revista. Então, quem publica naquela revista acaba ganhando, tem mais chance, etc. O que me parece bastante interessante é que, na verdade, eles podem criar o que for. O mais importante é, nós aceitamos. Né? Se a gente olha os grandes comitês CAPES, que são compostos por nós mesmos, né, por pesquisadores de todas as áreas, a gente referenda exatamente o que os próprios editores dizem. Né? Se vocês observarem lá, Qualizar. O que é o Qualizar? O Qualizar são aquelas revistas que foram indexadas no Web of Science, no Scopus, parará, parará. Ou seja, o que a Elsevier disse, né? Os critérios de qualidade são ditados, continuam sendo ditados por esse mesmo grupo. Então, acho que essas coisas, eu acho super interessante a gente refletir, sair um pouco dessa nossa zona de conforto, porque, na verdade, a gente também acaba gerando, né, essa própria situação. Eu trabalho mais, e é isso que a gente tem discutido, mais do ponto de vista, porque na verdade, o direito de autoral é bastante específico para as várias áreas, o que é um problema também para a gente, porque a nossa lei de direitos de autor, ela engloba também a parte de radiodifusão, televisão, etc. Então, aí você imagina, a gente tem grandes lobbies, né, não só dos editores, mas também da TV Globo, mas também de todas essas áreas. Então, para cada caso é um caso, e para cada área do conhecimento é um. Então, para as artes é de uma maneira, para a informação bibliográfica, vamos dizer assim, é de uma outra forma, etc. E a minha preocupação e o meu tratado aqui é mais do ponto de vista dessas informações mais bibliográficas. Então, quando você está falando de arte, realmente já tem são outras as questões que tem tido. Uma discussão nossa também é essa. Será que não deveria ser interessante? Na verdade, era, né, acho que eu já nem sei, já foram tantos os ministros da cultura ultimamente, que eu já nem sei mais qual, mas eu acho que há 2 atrás, eu já nem sei mais, uma das discussões que estava sendo levada era exatamente de tentar criar uma estratégia de separar um pouco todos os problemas da lei de direitos autorais para a gente começar a resolvê-los. Então, não sei se vocês se lembram, acho que foi ano passado, que a gente teve uma chamada só para o problema do RECAD, né, do recolhimento, etc., aí discute, para tentar separar um pouco, falar, bom, então não vamos falar do direito de televisão, de radiodifusão, etc., mas vamos falar só dos equipamentos culturais, etc. Tá? Então, só complementando o que a professora Sueli retomou em relação aos métodos quantitativos de avaliação, valutação, eu tenho, assim, são importantes, são necessários. Minha crítica não é ao método quantitativo. Acho que deve existir forma de avaliação quantitativa, porque nos diz a respeito
de quanto nós produzimos, de quantas revistas são publicadas, enfim, são extremamente úteis. Só que o conhecimento não pode ser avaliado somente em termos quantitativos. Daí, uma deriva muito perigosa. Vamos criar critérios qualitativos para avaliar o conhecimento. Aí é pior ainda. Porque, primeiro, é quem estabelece esse critério, e, ovviamente, estamos no âmbito do qualitativo e, portanto, da absoluta opinião pessoal. O que, para mim, pode ser um texto maravilhoso, para outro pode ser péssimo, e o que é absolutamente legítimo. Então, o problema é que nós, hoje, estamos baseando financiamentos somente com métodos quantitativos de avaliação. E isto é um problema, porque se nós, por exemplo, transferimos este critério no critério da música, hoje, por exemplo, vamos no YouTube, as músicas mais clicadas deveriam ser, para a lógica da CAPES, as músicas melhores. Os cantores mais clicados são os melhores. E aí, obviamente, temos claro que estamos... Isto é, provavelmente, um pensamento ou um artigo extremamente inovador, enquanto extremamente inovador, enquanto rompe os paradigmas, provavelmente, se será aceito em algumas revistas, será pouco entendido, será pouco lido e pouco citado. Então, nós estamos premiando a multiplicação de um saber já consolidado e a reprodução de um conhecimento já consolidado, que é o contrário do que o pesquisador e a ciência deveria fazer. Algum exemplo, Walter Benjamin, até morrer, até a sua morte dramática, que lhe se deu na fronteira entre a França e a Espanha, nos Pirineus, ele não tinha publicado nada. Quando ele mandava os seus textos para os seus colegas da Escola de Frankfurt, Adorno uma vez respondeu: "Que é isso?" Hoje, sem dúvida alguma, Walter Benjamin, de todo o grupo da Escola de Frankfurt, é o autor mais citado. Marshall McLuhan provavelmente não publicaria em nenhuma revista indigizada. Os textos de Marshall McLuhan não seriam aceitos em lugar algum. Então, que tipo de conhecimento pretendemos construir? Utilizando apenas indicadores de citações e quantitativos. Legítimos e importantes, não digo que não deve ser utilizado. Digo que não podemos nos basear apenas sobre isso e dizer que o que os índices estão dizendo é a verdade. Isto é a qualidade de uma pesquisa, é o valor de um artigo, é o valor de uma academia. Isso eu não concordo. Bom, em relação às questões, Luana, então, quando eu escrevi o Orgasmo Democrático, uma entrevista que não me lembro por qual canal, estava acontecendo a jornada de junho, era já acontecida, era o período da jornada de junho. Eu me lembro que a ideia do orgasmo democrático vem da etimologia da palavra orgasmo, do grego orgia, sentir em conjunto. Esta etimologia riporta exatamente a uma ideia do que tipo de ação e interação é a interação ativista, que é um tipo de interação orgiástica. In che sentido orgiastica? No sentido che chi age non è appena o indivíduo, o manifestante, o ativista. Para ele agir e para ele decidir de agir e como ele vai agir e como ele vai significar a sua ação, ele o deve fazer em conexão com circuitos, com banco de dados, com dispositivos móveis, com tecnologias, com inteligência artificial, com outras pessoas também, com territórios conectados, etc, etc, etc. Então, não estamos mais na polis, não estamos mais no debate, no polemos greco, o polemos entre os filósofos, pensadores, ou o cidadão que discute e debate livremente sobre o bem comum. Não é a esfera pública de Habermas, o agir comunicativo decidido a partir de interações racionais entre diversos indivíduos. Não, é muito mais que isso, é outra coisa. Então, provavelmente, aliás, com certeza, hoje diria que é um orgasmo, obviamente o termo pós é sempre equivocado, né? Sempre ambíguo, mas é um orgasmo pós-democrático. Não me parece que nós continuaremos a
numa perspectiva de distribuição, de multiplicação, de banco de dados, de big data, de construção de dados e de conhecimento criado por inteligência artificial, tenho certeza absoluta, nós não teremos mais parlamentos. Isto é, nós estamos hoje abitando ou ainda atuando com uma forma de administração pública, de democracia, que é mais ou menos igual, como princípio e como forma, àquela de Atena de Péricle do V século a.C. Isto é, a humanidade evoluiu na literatura, nas artes, na filosofia, na música, na tecnologia, fomos para o espaço, tudo é, mas na nossa forma de organizar, continuamos elegendo alguém como representante. E a cada 4 anos. No caso dos parlamentos contemporâneos da democracia ocidental, que obviamente foram uma grande conquista, na história, isso é fora di discussão, não estou fazendo a crítica ao processo storico di democrazia, che va só che elogiado, ovviamente, ma sto facendo a ricostruzione di che oggi nós temos um contexto tecnológico, como dizia Bobbio, no qual a cada momento nós podemos opinar sobre qualquer assunto a custo zero apertando um botão, mas não só apenas apertando, mas nós podemos nos informar e nós estamos cada vez mais informados sobre as temáticas que têm a ver com o nosso interesse, com o público e também com o meio ambiente. Então, nesse contexto, eleger a cada 4 anos alguém que não conhecemos, pela cara que tem ou pela performance televisiva que ele faz naqueles debates de 10 minutos cortado, isso é anacronístico. Não só anacronístico, isto é infantil. E o risultato está aí. Estou falando do mundo inteiro, não estou falando apenas do Brasil. Estou falando do mundo inteiro. A experiência parlamentar foi importantíssima, se esgotou. Nós estamos experimentando, em várias partes do mundo, estamos experimentando nova forma de construção deliberativa de informações com tecnologias digitais, que não são mais parlamentares, que não elege alguém, mas que busca uma forma de participação ativa do cidadão que passa, primeiramente, pela informação, isto é, por um incremento do nível de instrução. E aqui nós temos uma grande tarefa no Brasil. Nós devemos transferir as universidades online. A verdadeira universidades hoje são as redes de computadores, não são os prédios. Nós temos uma boa parte da população que não ingressa nas universidades. Nós podemos disponibilizar nossas aulas gratuitamente online. É criminoso não fazer isso. Isso significa atrasar esses processos de democratização ou de incremento de ampliação que estamos todos nós esperando. É importante fazer esta passagem, isto é a arquitetura ecológica, o lugar informativa de rede, o lugar onde nós habitamos hoje. As universidades estão lá, o conteúdo está lá, que poi não é suficiente, que precisa de interação, tudo bem, isso pode se fazer, mas nós podemos hoje disseminar conteúdo de altíssimo nível, de graça, para a população inteira, a custo zero. Portanto, a pergunta que você me faz sobre a linguagem política brasileira, eu diria que nem é política. Vocês têm, no Brasil, na minha opinião somente pessoal, mas baseada em anos de pesquisa sobre movimentos, participações, conflitos, etc., no Brasil, a linguagem política, hoje no mundo inteiro, não existe mais linguagem política ideológica, obviamente, mas assim, são representações de linguagem que têm origem em uma forma de representação mais emotiva, emocional, que de conteúdo. São contraposições de tipo emotivo. Não tem nenhuma racionalidade, não tem nenhum projeto. Emotividade que, obviamente, a forma de conectividades até amplifica, perché ovviamente a emotividade conectada é até maior da emotividade individual, perché si connetta a un conjunto di altre pessoas. Ma di politico, no sentido científico do termo, e storico do Occidente, a meu modo de ver, non tem nada. A política não é a demonização do adversário, a contraposição pelas cores das bandeiras. Isso é a torcida. A política é um processo extremamente complexo que busca o bem comum, que é basado, portanto, numa lógica do respeito mútuo, mas que é basado, sobretudo, em conteúdo teórico, em projeto, programa, que aqui não existem. Entra governo e sai governo, não tem projeto nenhum.
Karine, sobre o netativismo. O netativismo não é a forma das manifestações conectadas, dos movimentos. Isso foi o começo do estudo do netativismo. O netativismo hoje para nós é a ecologia complexa e de rede, conectiva, que faz com que hoje nós podemos habitar e agir no mundo. Tudo que nós hoje fazemos, interagindo a qualquer nível, o fazemos conectados. Portanto, também as compras, portanto, também o conhecimento, o estudo, a pesquisa, o esporte. Né? Hoje, cada vez mais, fazer esporte significa não só estar conectados a indicadores, mas também se fotografar, filmar, propor na rede, isto é, tudo que a interação hoje é conectada. Consequentemente, o netativismo é qualquer forma de expressão da interação que nós podemos nomear hoje como não mais ação, mas como eu prefiro ato. Por que não mais ação? Porque não é ação do sujeito. Se a interação é conectada, agir são um conjunto de entidades conectadas que agem junto. Então, são ecologia de interações. Todo esse tipo de ecologia de interações são netativismo. Você pega hoje a coisa mais, como podemos, uma das coisas mais doméstica e privada, a comida. Isto é, o processo de preparação. Hoje é também um processo de netativismo, porque você, cada vez mais, não só com programas que faz a disputa entre os diversos chefes, mas também na forma de fotografar, de reproduzir, de buscar a receita online. O prato que você hoje vai fazer é uma ação netativista. Porque você o construiu online, adquiriu informações, ou fotografou, postou no Facebook, isto é, criou uma ecologia onde você é apenas uma parte do processo. Então, dessa perspectiva, o netativismo é uma nova ideia, não sei se chamá-la já teoria, mas uma nova ideia da interação conectada, que substitui a ideia de ação social. E, ao meu ponto de ver, obviamente está baseada em alguns aspectos também na teoria da Torrede, mas supera a teoria da Torrede, ou pelo menos não compactua inteiramente a teoria da Torrede, porque a teoria da Torrede não contempla o efeito da digitalização. A teoria da Torrede pensa os agregados coletivos emergentes que se aggregam em volta di controversie, in volta di cose, si disaggrega e che une ovviamente entidade umana e não umana, mas que se aggregam, não se conectam, não são digitalizados. A meu modo de ver, a digitalização introduz uma alteração qualitativa na substância e, portanto, é um processo não apenas externo de agregação. Eu não necessito me agregar com alguém para desenvolver uma rede. Eu mesmo, não fazendo nada, estou conectado. E, portanto, a conexão antecipa a agregação, que pode ter ou pode não ter. É anterior o processo, não é posterior. Para Callon Latour, a rede si costrui e si descostrui. In una prospettiva di connettività, do netativismo, do ato connettivo, come io chamo, a rete già è data per la digitalizzazione. Pode acontecer ou não acontecer, mas já é. Nós estamos já conectados à biosfera. Qual é a democracia que vem? A que construiremos nós. Uma vez te diria a que vamos a construir, mas hoje te responderia o que nós vamos habitar junto aos Big Data, junto à arquitetura de informações novas, juntos a um conjunto de outros elementos, e, portanto, não será mais uma democracia. Não é a união de cidadãos. Isso é que é a crise da democracia ocidental, é que delimitou a experiência da participação aos indivíduos. E hoje nós descobrimos, até que, enfim, até pela forma de conectividade, descobrimos que os índios do Brasil conhecem desde sempre. Se você perguntar à aldeia Craô, onde o Tiago vai, a um Craô, que habita a sua aldeia, que tem na sua sociedade, ele vai te dar uma resposta muito mais complexa daquela que nos forneceu Durkheim, Weber e todos os grandes sociólogos. Porque vai te dizer, na minha sociedade habitam os velhinhos, as crianças, os homens, as mulheres, mas os cachorros, a cobra, o rio, o ar, os mortos. Ele habita o planeta, nós habitamos a polis greca. O Ocidente, a ideia de democracia ocidental que tanto aportou no mundo, hoje, a meu modo de ver, deve ser rapidamente alterada e substituída com outras. Não, obrigado. Obrigado. Eu queria só acrescentar uma pequena reflexão em cima do que foi falado,
porque todos que integramos programas de pós-graduação vivemos o famoso questão da produtividade numérica. Estamos, nesse momento, fechando o 4º ano de avaliação dos programas de pós, e a maior cobrança que todos nós estamos recebendo é pelo volume de publicação. Nós todos sabemos que produzir conhecimento novo não é fácil. Inovar na reflexão, na investigação, na pesquisa é extremamente difícil. Lutar contra essa... sabemos que tem movimentos dentro da nossa área também com relação à produção salamizada, do salame, né? Vocês sabem isso, né? É uma produção que você, ao produzir um texto razoavelmente bom, ou um doutorado, ou um pós-doc, você fraciona ele e manda para cá, manda para lá, manda para lá. Então, uma única reflexão rende 4 ou 5 de salame, ou salamizada, é um termo mais ou menos assim. Então, a produção do conhecimento novo, ela acaba ficando, a produção acaba ficando comprometida por causa dessa questão que nós todos temos que atender. É praticamente impossível pensar na produção de alguma coisa absolutamente diferente do que vínhamos fazendo em menos de 8 meses, 1 ano, um texto com densidade, com 15, 18 páginas, com referenciais inovadores, com bibliografia diferenciada, e não ficar no mesmo, na repetição do mesmo. Se você olhar a produção dos programas e do que a gente vem praticando há muitos anos, essa é uma crítica dentro da Compós, que se faz lá dentro, até quando eu participei 10 anos da Compós, nessas discussões. Então, assim, tinha muito essa questão de que a CAPES, ao demandar isso aí, incorreria numa questão mais complexa. Algumas áreas do conhecimento se recusam a observar esses padrões, porque sabem, as áreas mais antigas, que é muito difícil você colocar um trabalho numa revista A2, A1 ou B1, sobretudo A2, A1, que são internacionais. É muito difícil, a concorrência é muito grande, nós lá no Brasil estamos muito distantes desses rankings. E com relação à fala da professora Sueli, eu gostaria de lembrar do Schwartz, aquele rapaz norte-americano que lutou contra as editoras norte-americanas. Ele veio a se enforcar, a se matar. Com 29 anos, ele se suicidou. Vale a pena vocês assistirem esse filme. Está no Netflix, está só me faltando o primeiro nome dele, se alguém tiver, e o nome do filme. The Internet Owns Boy, isso mesmo, OWN_S Boy. Vale a pena assistir esse filme para vocês verem o dilema que foi a luta desse rapaz, que ele lutava, ele se moveu, se indignou com o fato de que a produção acadêmica realizada pelos pesquisadores com suporte, com toda a infraestrutura estabelecida, o conhecimento gerado por essas pessoas ficava na mão das editoras e todo mundo tinha que pagar. Então, aí, para nós, fica muito claro esse dilema que a Sueli muito apontou aí, na questão dos direitos autorais. Ele advogava que... E aí aparece a CIA, né? Aparece o FBI pressionando a família dele, a namorada. Então, é uma coisa, assim, baixíssimo nível, viu? É uma coisa... vale a pena assistir o filme... para ter essa dimensão. Eu entendo que, se ninguém levantar a mão em 3 segundos, nós vamos encerrar. 1, 2... tem mesmo? Então vamos lá. Então tá bom. Então vamos encerrar, porque assim nós atendemos o horário, tá certo? Então, muito obrigado ao pessoal da mesa.